O coronel Tibúrcio humilhou o próprio filho de sangue na frente de toda a província e o deixou sem um palmo de terra no testamento. O que ninguém esperava é que a fortuna inteira seria entregue a Bento, o filho da cozinheira, que todos tratavam como um simples serviçal. O erro do herdeiro legítimo foi acreditar que o fogo apagaria a verdade, mas o segredo estava gravado no ouro que ele nunca conseguiu encontrar. O herdeiro oficial está armado e disposto a matar para rasgar o documento original. Nesta história você verá como a ganância cega um homem e como um anel de sinete escondido derrubou um império de mentiras. A fazenda Santa Cecília não era apenas uma terra de café e gado, era um tribunal de silêncios pesados e poeira acumulada. O sol batia no casarão de paredes brancas e janelas azuis, mas lá dentro o ar era denso, carregado com o cheiro de fumo de rolo e de madeira velha. No centro desse império estava o coronel Tibúrcio, um homem de mãos grandes e olhar de granito. Ele não falava, ele sentenciava. E todos, do mais rico fazendeiro vizinho ao mais simples trabalhador, baixavam a cabeça quando ele passava. Só que o tempo não perdoa nem os tiranos. Tibúrcio estava morrendo, e enquanto o peito dele subia e descia com esforço, uma guerra silenciosa já havia começado nos corredores da Casa Grande. De um lado, o doutor Afonso. Ele usava roupas de corte impecável trazidas da capital, falava com a empáfia de quem se formou em direito para mandar, não para servir. Ele era o filho oficial, o nome que constava nos registros, o herdeiro que todos esperavam que assumisse o trono de café. Mas Afonso carregava um segredo que queimava mais que o sol do meio-dia. Ele estava enterrado em dívidas de jogo. Ouro, terras e gado não eram patrimônio para ele. Eram apenas moedas para pagar credores que já batiam à sua porta na cidade. Afonso olhava para o pai no leito de morte, não com tristeza, mas com a impaciência de quem espera o último suspiro para abrir o cofre. Do outro lado, nas sombras da contabilidade e nos cantos da cozinha, estava Bento. Com 24 anos, Bento era o oposto do doutor. Ele era calmo, de poucas palavras, mas seus olhos viam tudo. Oficialmente, ele era apenas o filho da cozinheira Zulmira, um rapaz que cresceu na lida, mas que o coronel, por um capricho que ninguém entendia, resolveu alfabetizar em segredo. Bento sabia ler as entrelinhas dos contratos e conhecia cada centavo que entrava e saía da Santa Cecília. Ele era o braço direito silencioso de Tibúrcio, o homem que guardava as chaves dos segredos que Afonso nem desconfiava existir. Repara bem no clima daquela casa. O silêncio só era quebrado pelo som seco do relógio de parede e pelo gemido do coronel. Zulmira, a mãe de Bento, entrava no quarto com panos úmidos. Ela olhava para o filho e depois para o patrão, e havia algo naquela troca de olhares que não era de patrão e empregado. Era algo mais profundo, algo que Afonso, em sua arrogância, nunca se deu ao trabalho de notar. Para Afonso, Bento era apenas uma peça de mobília, uma propriedade que ele pretendia vender ou descartar assim que o velho fechasse os olhos. A tensão explodiu na última noite do coronel. O quarto estava na penumbra, iluminado apenas por uma lamparina de querosene que projetava sombras gigantescas nas paredes. Tibúrcio fez um sinal com a mão trêmula. Ele queria Bento. Afonso, que estava sentado na poltrona de couro, levantou-se num salto, os olhos brilhando de raiva e desconfiança. Ele tentou se aproximar, mas a voz do coronel, embora fraca, ainda cortava como uma faca. Ele ordenou que Afonso saísse. O doutor saiu batendo a porta, o rosto vermelho de humilhação, deixando para trás apenas o velho moribundo e o rapaz que ele considerava um nada. Foi ali, naquele momento de agonia, que o coronel Tibúrcio entregou a Bento o que Afonso mataria para ter. Ele tirou do dedo o anel de sinete de ouro, aquele que usava para selar todos os documentos oficiais da fazenda, e o colocou na palma da mão de Bento. Mas não foi só o anel. Ele entregou um papel dobrado, a carta de alforria de Bento, assinada e selada. A verdade está na cela, Bento, sussurrou o velho, antes de ser tomado por uma tosse que parecia rasgar seus pulmões. O ouro não mente. O papel aceita tudo, mas o ouro só aceita a verdade. Bento apertou o anel contra o peito, sentindo o metal frio contra a pele suada. Ele não teve tempo de responder. O coronel deu o último suspiro nos braços do filho, que ele nunca pôde reconhecer publicamente. Mas o que Bento não sabia era que Afonso não tinha ido para longe. Ele estava atrás da porta, ouvindo cada palavra, cada sussurro. Assim que o silêncio da morte se instalou no quarto, a porta se escancarou. Afonso entrou como um furacão.
Ele não olhou para o corpo do pai. Ele olhou para as mãos de Bento. Antes que o rapaz pudesse reagir, Afonso desferiu um soco que o jogou contra a parede. Com a força de um homem possuído pela ganância, ele arrancou o papel das mãos de Bento. Você achou mesmo que levaria a isso? Rugiu Afonso, os olhos injetados. Ele caminhou até a lamparina de querosene. Com um sorriso cruel, ele aproximou a carta de alforria da chama. Bento tentou se levantar, mas o impacto do soco o deixou tonto. Ele viu em câmera lenta o fogo lamber as bordas do papel que garantia sua liberdade. Em poucos segundos, a esperança de Bento se transformou em cinzas negras que flutuavam pelo quarto. Afonso ria, uma risada seca e sem vida. Você nasceu escravo e vai morrer escravo, Bento. Amanhã, quando o sol nascer, eu sou o dono desta fazenda e você é apenas gado. Entendeu bem? Bento não disse nada. Sua mão, escondida sob o corpo, apertava o anel de sinete que Afonso não tinha visto na escuridão do chão. A humilhação era profunda, mas a mente de Bento trabalhava rápido. Ele se lembrou das palavras do velho. A verdade está na cela. O problema é que o galpão de selaria ficava do outro lado do pátio, e Afonso já estava gritando pelo capataz Silvério. Silvério entrou no quarto com o chicote na mão e o rosto marcado por anos de crueldade. Ele era o braço armado de Afonso, um homem que não questionava ordens desde que houvesse dinheiro ou cachaça envolvidos. Leva esse insolente daqui, ordenou Afonso apontando para Bento. Prende ele no tronco. Ele acha que é gente porque o falecido deu confiança. Amanhã, depois do enterro, eu decido o que faço com ele. Talvez eu o venda para as minas, só para ele aprender o lugar dele. Bento foi arrastado pelo pátio de terra batida. O frio da noite cortava sua pele, mas a raiva que queimava por dentro era maior. Zulmira assistia a tudo da porta da cozinha, as mãos trêmulas escondidas no avental. Ela queria gritar, queria correr, mas sabia que um movimento em falso agora custaria a vida do filho. Ela viu Bento ser amarrado, viu o brilho de deboche nos olhos de Silvério e ouviu o estalo do chicote no ar, apenas como uma promessa do que viria a seguir. Afonso, lá de cima da varanda, observava tudo enquanto saboreava um cálice de conhaque. Ele se sentia invencível. O pai estava morto. O testamento oficial, aquele que ele mesmo havia mandado um tabelião corrupto falsificar semanas antes, estava guardado no cofre, e o único obstáculo real estava amarrado a um pedaço de madeira no meio do pátio. O que Afonso não sabia, e o que o deixaria sem sono se soubesse, é que ele estava usando uma réplica de latão no dedo, achando que era o anel do pai. O original, o verdadeiro selo de autoridade da fazenda Santa Cecília, estava agora pendurado por um cordão de couro, escondido dentro da camisa de Bento, queimando contra sua pele, como uma brasa viva. A noite na fazenda parecia não ter fim. O som dos grilos era interrompido apenas pelo murmúrio dos outros trabalhadores que, com medo, não ousavam se aproximar. Mas Bento não estava derrotado. Ele observava cada movimento de Silvério, que agora se sentava perto de uma pequena fogueira, bebendo de uma garrafa de barro que Zulmira lhe trouxera, para espantar o frio. O que o capataz não sabia era que a cozinheira tinha colocado mais do que apenas cachaça naquela garrafa. Lentamente, a cabeça de Silvério começou a pender para o lado. O corpo relaxou e o chicote escorregou de sua mão. Era a chance de Bento, mas o tronco estava bem trancado e as cordas eram grossas. O tempo estava correndo. O juiz de paz, Dr. Viana, chegaria com as primeiras luzes da manhã para a leitura do testamento e para oficializar a sucessão. Se Bento não conseguisse chegar à cela antiga antes disso, a mentira de Afonso se tornaria lei, e o destino de Bento estaria selado para sempre nas mãos de um homem que só conhecia o ódio. O que estava escondido naquela cela? Por que o coronel, em seus momentos finais, deu tanta importância a um objeto tão comum? Bento sabia que a resposta estava ali, mas o risco era imenso. Se fosse pego tentando escapar, Silvério não hesitaria em usar a arma que levava na cintura. E Afonso, do alto de sua arrogância, estava apenas esperando um motivo para eliminar Bento de vez. O jogo de poder na Santa Cecília estava apenas começando, e o próximo movimento seria decidido no escuro da madrugada, entre o cheiro de couro velho e a fumaça de uma falsificação que estava prestes a ser desmascarada. O ouro do pai de Bento não aceitava a mentira do doutor, e a contagem regressiva para a verdade já tinha começado. Afonso achou que o fogo resolveria tudo, mas ele esqueceu que as cinzas não calam a verdade. Enquanto ele bebia no conforto da casa grande, Bento estava amarrado ao tronco, sentindo o sereno frio da madrugada castigar a pele.
O doutor acreditava que, ao queimar a carta de alforria, tinha apagado a existência de Bento como homem livre. Só que o que ele não sabia era que o coronel Tibúrcio, em sua desconfiança de velho Raposo, tinha jogado um jogo muito mais perigoso. O papel queimado era apenas uma isca, e o verdadeiro golpe de misericórdia contra a ganância de Afonso estava escondido onde ninguém ousaria procurar. Silvério, o capataz, roncava pesado a poucos metros dali. A garrafa de cachaça que Zulmira entregou estava vazia no chão, e o efeito das ervas que ela misturou ao álcool fazia o homem parecer um bulto sem vida. Foi nesse momento que um vulto se aproximou de Bento. Não era um soldado nem um salvador armado. Era Zulmira. Ela não chorava. O rosto daquela mulher era uma máscara de determinação moldada por décadas de sofrimento e silêncio. Nas mãos, ela trazia uma pequena faca de cozinha e um molho de chaves que tilintava baixo, como um aviso. Repara no risco que essa mulher estava correndo. Se Afonso aparecesse na janela, ou se um dos cães da fazenda latisse, a sentença dela seria o chicote ou algo pior. Mas ela não hesitou. Com movimentos rápidos, Zulmira cortou as cordas que prendiam os pulsos de Bento. O rapaz caiu de joelhos, os braços dormentes, a circulação voltando com uma dor que parecia agulhas furando a carne. Eles não trocaram palavras. Naquele ambiente, o som de uma voz era uma sentença de morte. Zulmira apontou para o galpão de selaria, nos fundos da propriedade, e entregou a Bento um pequeno saquinho de couro. Dentro daquele saquinho, Bento sentiu o peso do anel de sinete original. O metal estava morno, como se ainda carregasse o calor do corpo do coronel. Bento olhou para a mãe uma última vez. Ela fez um sinal para que ele fosse, e ele partiu, movendo-se como uma sombra entre os cafezais e as cercas de madeira. O cheiro de terra úmida e esterco de cavalo guiava seus passos. Ele conhecia cada palmo daquela terra, cada buraco, cada árvore. Afonso podia ter o diploma, mas Bento tinha o mapa da fazenda gravado na alma. O problema é que Afonso não conseguia dormir. Lá no quarto principal, o herdeiro oficial andava de um lado para o outro. O conhaque não trazia a paz que ele esperava. Ele olhava para o anel no próprio dedo, a réplica de latão que ele acreditava ser o símbolo do poder da família, e sentia que algo estava errado. O encaixe não era perfeito. O desenho do brasão parecia gasto demais. Afonso era um homem movido pela paranoia. Ele sabia que o pai nunca o amou, e sabia que o velho era capaz de qualquer artimanha para proteger o que ele chamava de legado. Foi aí que Afonso decidiu fazer uma ronda. Ele pegou o candeeiro e saiu para a varanda. O primeiro detalhe que ele notou foi o silêncio absoluto, vindo de onde Silvério deveria estar vigiando. Ele desceu as escadas de madeira, que rangeram sob suas botas de couro fino. Quando chegou ao pátio e viu o capataz caído e o tronco vazio, o sangue de Afonso ferveu. Ele não gritou. O ódio dele era silencioso e cortante. Ele sabia exatamente para onde Bento iria. O rapaz não fugiria para a mata. Ele iria atrás do que o coronel mencionou antes de morrer. Bento já estava dentro do galpão de selaria. O lugar cheirava a couro curtido, óleo de mamona e poeira antiga. Ele procurava pela sela de montaria que o coronel usava 20 anos atrás. Uma peça pesada, com detalhes em prata já escurecida pelo tempo. Ele a encontrou num canto escuro, coberta por uma lona de estopa. Suas mãos tremiam enquanto ele tateava o forro do objeto. O couro estava duro, ressecado. Bento usou a faca que a mãe lhe deu e começou a rasgar a costura lateral. Nesse exato momento, o brilho de um candeeiro iluminou as frestas das tábuas do galpão. Afonso estava do lado de fora. Bento paralisou. Ele conseguia ouvir a respiração ofegante do doutor e o som metálico de um revólver sendo engatilhado. "Eu sei que você está aí, seu verme." A voz de Afonso ecoou, fria e cheia de desprezo. "Você acha que vai roubar o que é meu por direito? Saia agora e eu prometo que sua morte será rápida. Se eu tiver que entrar, vou garantir que você reze para ter morrido no tronco." Bento não respondeu. Ele enfiou a mão no buraco que abriu na cela. Seus dedos tocaram algo frio, mas não era metal. Era papel. Um envelope de couro fino, lacrado com cera vermelha. Ele puxou o documento com força justo quando a porta do galpão foi chutada. Afonso entrou, a lanterna em uma mão e a arma na outra. O brilho do fogo refletia nos olhos de Bento, que agora estava de pé, segurando o envelope contra o peito. "Entrega isso aqui", ordenou Afonso, dando um passo à frente. O cano da arma apontava diretamente para a testa de Bento. Mas o que ninguém sabia, e o que Afonso estava prestes a descobrir da pior forma, era que aquele documento não era apenas um testamento, era uma confissão.
O coronel Tibúrcio guardou por décadas o segredo que destruiria o nome da família. Afonso não era filho dele. A esposa do coronel, em um ato de desespero por não conseguir engravidar de um homem estéril, teve um caso com um tropeiro que passava pela região. Tibúrcio sabia de tudo, mas manteve a farsa para não perder o prestígio na província. Até agora. Bento olhou fixo para o homem que o humilhara a vida toda. "O senhor quer o papel, doutor? Pois tome." Bento não entregou o envelope. Ele o jogou para o alto, em direção às vigas do teto, criando uma distração de 1 segundo. Foi o tempo necessário para Bento se atirar contra as pernas de Afonso. O candeeiro caiu no chão e o óleo inflamável se espalhou rapidamente pela palha seca que cobria o piso. Em segundos, o galpão de selaria começou a se transformar em um inferno de chamas. Afonso gritou tentando recuperar o equilíbrio enquanto as chamas subiam pelas paredes de madeira seca. Ele disparou a arma, mas o tiro pegou em uma cela pendurada, espalhando ainda mais faíscas. No meio da fumaça preta e sufocante, Bento conseguiu pegar o envelope de couro do chão e correu para a saída lateral, aquela que dava para o pomar. Ele ouviu os gritos de Afonso atrás dele, chamando por Silvério, chamando por socorro, mas o fogo era um monstro faminto que não aceitava ordens. Só que o destino é irônico. Afonso conseguiu sair do galpão chamuscado e tossindo, mas sem o documento. Ele viu Bento desaparecer na escuridão das árvores. O doutor sabia que se aquele papel chegasse às mãos do juiz de paz, sua vida estaria acabada. Ele não seria apenas pobre. Ele seria um pária, um filho ilegítimo que tentou roubar o patrimônio de um herdeiro legítimo. Porque o documento na mão de Bento dizia com todas as letras: Bento era o único filho biológico do coronel Tibúrcio, fruto de um envolvimento de juventude com Zulmira, a única mulher que o coronel realmente amou e respeitou no silêncio daquela fazenda. Afonso agora tinha poucas horas. O sol estava prestes a nascer, e com ele chegaria o doutor Viana, o juiz legalista que não aceitava rasuras nem desculpas. O doutor voltou para a casa grande, limpando as cinzas do rosto. Ele precisava de um plano. Ele precisava que Bento parecesse o criminoso, o escravo fugitivo que incendiou o patrimônio e roubou documentos da família. Ele chamou os outros jagunços da fazenda, homens que dormiam nas senzalas e dependências, e deu a ordem: quem trouxer a cabeça do Bento ganha o peso dele em ouro. Ele está armado e é perigoso. Matem-no à vista. Enquanto os homens se espalhavam com tochas e espingardas, Bento estava escondido na beira do rio que cortava a fazenda. Ele abriu o envelope de couro com cuidado. Dentro, além do testamento verdadeiro, havia uma pequena mecha de cabelo amarrada com uma fita azul e uma carta escrita à mão pelo coronel. A letra era trêmula, mas firme na verdade. O testamento tinha o selo de cera oficial, o mesmo desenho que estava no anel que Bento levava no pescoço. Bento sentiu o peso da responsabilidade. Ele não queria apenas o dinheiro ou as terras. Ele queria que sua mãe pudesse andar de cabeça erguida. Ele queria que o nome de seu pai fosse limpo de toda a podridão que Afonso trouxe para aquela casa. Mas como um homem sozinho, caçado como um animal, conseguiria entrar na sala de jantar da fazenda, cercada por jagunços, e apresentar a prova ao juiz. O tempo estava acabando. O som das botas dos jagunços esmagando as folhas secas estava cada vez mais perto. O brilho das tochas refletia na água do rio. Bento apertou o documento contra o corpo e mergulhou na água gelada. Ele teria que atravessar a propriedade por baixo, usando as valas de escoamento, para chegar ao porão da casa grande. Era um caminho sujo, perigoso e estreito, mas era o único que Afonso, em sua arrogância de doutor, nunca imaginaria que um homem usaria. A contagem regressiva para a leitura do testamento oficial tinha começado. O juiz Viana já podia ser visto na estrada, sua carruagem levantando poeira no horizonte. Afonso estava na varanda, recomposto, vestindo um terno novo e escondendo as queimaduras nas mãos. Ele sorria para os vizinhos que chegavam para o velório e para a partilha, agindo como o herdeiro enlutado. Ele achava que o fogo no galpão tinha destruído Bento. Ele achava que o segredo estava enterrado. Mas o ouro no pescoço de Bento e o papel molhado em suas mãos eram bombas-relógio prestes a explodir no meio da elite da província. E quando o juiz batesse o martelo, a máscara do doutor não seria a única coisa a cair. O império de mentiras da Santa Cecília estava por um fio, e o fio era um rapaz que todos julgavam não ser nada. O doutor Viana chegou à fazenda Santa Cecília exatamente quando o sol atingia o topo da serra, despejando uma luz impiedosa sobre o pátio de terra batida.
O som das rodas da carruagem esmagando o cascalho soou como o rufar de tambores para uma execução. Ele era um homem de leis, de casaca preta e rosto vincado por décadas de sentenças dadas no sertão. Para ele, não existia amizade ou influência que superasse o que estava escrito no papel selado. E era exatamente por isso que o Dr. Afonso estava suando frio, apesar da brisa da manhã. Afonso recepcionou o juiz na varanda com um sorriso que não chegava aos olhos. Seja bem-vindo, Dr. Viana. É um dia triste, mas precisamos honrar a vontade do meu finado pai, disse ele, estendendo a mão trêmula. O juiz apenas assentiu, seus olhos de águia percorrendo a fazenda como se procurasse por algo fora do lugar. E havia muita coisa fora do lugar. O cheiro de queimado vindo do galpão de celas ainda pairava no ar, e os jagunços de Silvério circulavam pelos arredores com espingardas a tiracolo, alegando que um escravo perigoso havia fugido com bens da família. Mas o que ninguém sabia, e o que o juiz Viana começava a estranhar, era o sumiço de Bento. Bento era quem cuidava da papelada, quem servia o café nas reuniões, quem conhecia os números da Santa Cecília melhor que o próprio coronel. O juiz perguntou por ele, e a resposta de Afonso foi curta e grossa. O rapaz se rebelou assim que o patrão morreu. Roubou o que pôde e tentou botar fogo na casa. Silvério está cuidando disso. O juiz não disse nada, mas anotou a informação mentalmente. Ele conhecia Bento. Sabia que o rapaz era temperado no silêncio, não na violência gratuita. Enquanto isso, debaixo dos pés deles, a realidade era um pesadelo de lama e escuridão. Bento rastejava pela vala de escoamento, um túnel estreito e fétido que levava os dejetos da casa grande para o rio. O espaço era tão apertado que ele sentia as paredes de pedra apertarem seu peito a cada respiração. A água suja batia em seu queixo, e o cheiro era de apodrecimento. Mas ele não parava. Em uma das mãos, ele mantinha o envelope de couro acima da água, protegendo o testamento real com a própria vida. No pescoço, o anel de sinete batia contra o peito, um lembrete constante de quem ele realmente era. Só que a sorte de Bento parecia estar por um fio. Ele ouviu vozes abafadas acima dele. Eram os jagunços. Eles estavam revirando as pedras perto da saída da vala. "Ele tem que estar por aqui. O rastro de sangue vem até a beira d'água", gritou um deles. Bento congelou. Ele sentiu uma fisgada profunda na perna. O corte que sofreu no galpão estava aberto e latejando. Ele sabia que se o sangue continuasse escorrendo, os cães de Silvério o encontrariam em minutos. Foi aí que ele se lembrou do que Zulmira sempre dizia: "No escuro, quem conhece o caminho é rei." Bento se forçou a continuar rastejando, ignorando a dor e o medo. Ele chegou a uma bifurcação que levava diretamente para o porão da cozinha. Era um caminho que apenas os escravos que construíram a casa conheciam. Se ele conseguisse entrar por ali, estaria a apenas alguns metros da sala de jantar, onde o juiz estava se instalando. Mas o problema era a porta de ferro que fechava o acesso ao porão. Ela estava trancada por dentro. Lá em cima, na sala de jantar, o clima era de um funeral onde ninguém chora. Afonso sentou-se à cabeceira da mesa de jacarandá, tentando manter a postura de dono da situação. Ele colocou sobre a mesa o documento falso, aquele que ele mesmo havia mandado fabricar. "Aqui está o testamento, doutor. Meu pai o deixou comigo dias antes de partir", mentiu Afonso, sem piscar. O juiz Viana pegou o papel, ajustou os óculos e começou a examinar o lacre de cera. Foi nesse momento que o mundo de Afonso começou a desmoronar por dentro. O juiz olhou para o selo e depois para o anel no dedo de Afonso. "Estranho, doutor Afonso. O desenho no papel parece mais nítido do que o relevo do seu anel. Repara aqui, falta uma pequena falha no brasão, um detalhe que o anel de seu pai sempre teve." Afonso sentiu o coração disparar. Ele olhou para a réplica de latão em seu dedo e percebeu, com horror, que o metal estava começando a esverdear na parte de baixo, revelando sua falsidade diante da luz clara da manhã. "Deve ser o desgaste meritíssimo. O anel é antigo", gaguejou Afonso, tentando esconder a mão sob a mesa. O juiz não respondeu, mas o silêncio dele foi mais pesado que qualquer acusação. Viana começou a ler o documento em voz alta, e as palavras de Afonso soavam vazias. O texto dizia que Afonso herdaria tudo e que Bento deveria ser vendido para pagar dívidas de inventário. Era uma mentira tão grosseira que o juiz parou no meio da leitura. Este texto não parece o estilo do coronel Tibúrcio. Ele era um homem seco, mas justo. Aqui, ele soa como um agiota de beira de estrada. Afonso bateu na mesa, perdendo a paciência.
O senhor está questionando a última vontade do meu pai? Eu sou o herdeiro legítimo. Exijo que cumpra a lei. O grito de Afonso ecoou pela casa, atraindo a atenção de Zulmira, que estava na cozinha logo acima do alçapão do porão. Ela ouviu o desespero na voz do doutor e soube que Bento precisava de ajuda agora, ou nunca mais. Zulmira fingiu que ia buscar mais café e, com um movimento rápido, destrancou o alçapão escondido sob o tapete de palha da despensa. Ela mal teve tempo de se afastar quando uma mão suja de lama e sangue surgiu da escuridão. Era Bento. Ele subiu exausto, os olhos vermelhos da fumaça e do esforço. Zulmira o abraçou por um segundo, sentindo o tremor no corpo do filho. Ele está lá, Bento. O juiz está desconfiado, mas o Afonso está armado. Se você entrar agora, ele te mata antes de você abrir a boca. Bento olhou para a mãe, depois para o envelope em sua mão. Ele não tinha mais medo de morrer. O que ele tinha era uma sede de justiça que o mantinha de pé. Ele já me matou 1000 vezes em vida, mãe. Hoje só um de nós vai sair dessa sala como dono do próprio destino. Bento se limpou o máximo que pôde com um pano de prato, ajeitou a camisa rasgada e tirou o anel de sinete do pescoço, colocando-o no dedo. O encaixe foi perfeito. O metal frio parecia fundir-se à sua pele. O problema é que Silvério, o capataz, tinha acabado de entrar na casa grande. Ele viu o rastro de lama que vinha da cozinha. O homem sacou a faca e começou a seguir as pegadas. Ele estava a poucos passos de Bento quando o rapaz se preparava para abrir a porta da sala de jantar. Silvério sorriu, um sorriso de dentes podres e maldade pura. Fim da linha para você, moleque, sussurrou o capataz, levantando a faca para desferir o golpe pelas costas. Zulmira, que observava de longe, soltou um grito que parou a respiração de todos na casa. Foi o segundo que Bento precisou para se esquivar. A faca de Silvério cravou no batente da porta de madeira. Bento não revidou com violência. Ele usou o peso do corpo do capataz contra ele mesmo e o empurrou contra a parede, correndo em direção à sala de jantar. A porta se abriu com um estrondo. O juiz Viana, Afonso e as testemunhas presentes se levantaram de um salto. A visão era chocante. Um homem coberto de lama, sangue e esgoto, segurando um envelope de couro e exibindo um anel de ouro que brilhava sob a luz dos candelabros. Afonso empalideceu. Ele levou a mão à cintura, buscando o revólver. Saia daqui, seu lixo! Guardas, matem esse invasor! Mas o juiz Viana levantou a mão, exigindo silêncio absoluto. Ninguém se mexe! Ordenou o juiz com uma autoridade que congelou até os jagunços que apareciam na porta. O olhar do juiz fixou-se na mão de Bento. Ele reconheceu o anel. Ele reconheceu a falha no brasão que o anel de Afonso não tinha. Bento, o que você tem aí? A voz de Bento saiu rouca, mas firme como o carvalho. Eu tenho a verdade, meritíssimo. A verdade que o doutor Afonso tentou queimar, mas que meu pai guardou onde a ganância dele não alcançava. Bento caminhou até a mesa e colocou o envelope de couro diante do juiz. Ele não olhou para Afonso, que tremia de ódio e medo. Bento olhou para o juiz, o homem que decidiria se ele continuaria sendo uma propriedade ou se finalmente seria reconhecido como homem. Afonso tentou um último recurso. Isso é uma falsificação. Ele roubou isso do galpão antes de incendiá-lo. Juiz, não dê ouvidos a um escravo fugitivo. Mas o juiz Viana já estava abrindo o lacre de cera. Ele comparou o desenho do anel de Bento com o selo do documento que o rapaz trouxera. O encaixe era milimétrico. Cada ranhura, cada detalhe do brasão da família se alinhava perfeitamente. O silêncio na sala era tão profundo que se podia ouvir a respiração ofegante de Afonso. O juiz começou a ler o novo documento, e desta vez sua expressão mudou completamente. Seus olhos se arregalaram ao ler a confissão da paternidade e a revelação sobre a origem de Afonso. Ele olhou para o herdeiro oficial com um desprezo que nenhuma palavra poderia expressar. O império de Afonso estava desmoronando, e a prova física da sua fraude estava ali, diante de todos. E então, o juiz fez a pergunta que mudaria tudo. Doutor Afonso, como o senhor explica que o seu anel é de latão e o do rapaz é o ouro legítimo da família? O doutor não respondeu. Ele sabia que o jogo tinha virado, mas ele não estava disposto a perder tudo sem derramar sangue. Sua mão se fechou sobre o cabo do revólver escondido sob o paletó. O clímax estava a 1 segundo de distância, e a vida de Bento pendia mais uma vez da velocidade de uma bala contra a força de uma verdade que não podia mais ser escondida. O que aconteceria a seguir transformaria a fazenda Santa Cecília em um campo de batalha, onde o papel aceitava a mentira, mas o ouro exigia o acerto de contas. O ouro não mente,
Mas o chumbo tenta calar quem diz a verdade. Naquela sala de jantar, o silêncio era tão pesado que se podia ouvir o suor escorrendo pelo rosto de Afonso. O doutor percebeu que o cerco havia fechado. O juiz Viana não era um homem de meias palavras, e o brilho do anel legítimo no dedo de Bento era como um sol que queimava a mentira tecida por semanas. Afonso sentiu o chão fugir, mas a ganância dele era maior que o medo da forca. Com um movimento brusco, ele sacou o revólver de cabo de marfim que levava na cintura e apontou diretamente para o peito de Bento. «Abaixe essa arma agora, Afonso», ordenou o juiz Viana, a voz saindo como um trovão que fez os cristais da cristaleira vibrarem. Mas Afonso estava além da razão. O rosto dele estava transfigurado, os olhos injetados de ódio. Ele olhava para Bento não como um homem, mas como um obstáculo que precisava ser removido da face da terra. «Você não vai tirar nada de mim, seu bastardo. Essa terra é minha, esse nome é meu», gritava Afonso, a mão tremendo sobre o gatilho. Repara bem na cena. De um lado, o herdeiro oficial vestido com as melhores sedas, mas podre por dentro. Do outro, Bento, coberto de lama e sangue, mas carregando a autoridade de quem sabe que é o dono da verdade. Bento não recuou. Ele deu um passo à frente encarando o cano da arma. «O ouro do meu pai não encaixa na sua mentira, doutor», disse Bento, a voz calma, cortante. «Você pode me matar, mas a verdade já saiu do envelope, e o juiz já viu». Foi aí que o inesperado aconteceu. Silvério, o capataz que estava na porta pronto para intervir, hesitou. Ele era um homem bruto, mas não era burro. Ele viu o olhar do juiz Viana e percebeu que o poder naquela sala tinha mudado de mãos. Se ele atirasse agora, não seria para proteger o patrão. Seria para se tornar cúmplice de um assassinato diante de uma autoridade federal. Silvério baixou o chicote e deu um passo para trás, deixando Afonso sozinho em sua loucura. O juiz Viana, sem tirar os olhos de Afonso, estendeu a mão para o documento que Bento trouxera. «Doutor Afonso, se o senhor disparar essa arma, sua sentença de morte estará assinada aqui mesmo. Mas se tiver um pingo de juízo, vai ouvir o que o coronel Tibúrcio escreveu de próprio punho». Afonso hesitou por um segundo, o suficiente para que o juiz começasse a ler as palavras que mudariam a história da província para sempre. A voz do juiz ecoou pela sala lendo a confissão do coronel. No documento, Tibúrcio explicava que sua esposa, Dona Maria, nunca pôde ter filhos devido a uma condição dele, o coronel. Mas, para manter as aparências e a linhagem, eles aceitaram a gravidez dela, fruto de um envolvimento com um tropeiro que passou pela fazenda 30 anos antes. Afonso não tinha uma gota do sangue dos Tibúrcio, mas Bento era o fruto do único momento de verdade na vida do coronel. Um filho biológico tido com Zulmira, a mulher que o amou sem interesses. O choque foi geral. Os fazendeiros vizinhos que vieram para o velório começaram a murmurar. A elite da região estava vendo o castelo de cartas de Afonso desmoronar em praça pública. O doutor, o advogado formado na capital, era por lei e por sangue um estranho naquela terra. E Bento, o homem que eles tratavam como serviçal, era o herdeiro universal de tudo o que os olhos podiam alcançar. «Isso é mentira. O velho estava louco», berrou Afonso, mas a força de sua voz já não convencia ninguém. O juiz Viana levantou o anel de sinete que Bento lhe entregara. «O selo de cera no testamento que você apresentou, Afonso, é uma fraude. O anel que você carrega é latão barato. Este aqui», o juiz apontou para o anel de ouro, «é o símbolo que seu pai usou por 40 anos, e ele o entregou a Bento. A prova física é inquestionável». Afonso percebeu que não havia mais saída. Ele tentou virar a arma para o juiz em um ato de desespero. Mas Silvério, vendo que a recompensa de Afonso agora valia menos que nada, avançou e desarmou o ex-patrão com um golpe seco no pulso. A arma caiu no tapete de lã, e Afonso desabou em sua cadeira, as mãos cobrindo o rosto, soluçando não de arrependimento, mas de derrota. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som de correntes. O juiz Viana chamou os oficiais de justiça que aguardavam lá fora. «Prendam esse homem por crime de falsidade ideológica, tentativa de estelionato e tentativa de homicídio», ordenou o juiz. Afonso foi levantado pelos braços, sua casaca de seda agora manchada pelo próprio desespero. Enquanto era arrastado para fora, ele passou por Bento, mas não conseguiu sustentar o olhar do meio-irmão. Bento permaneceu imóvel até que a carruagem levando Afonso sumisse na curva da estrada. Só então ele sentiu o peso do cansaço. Zulmira entrou na sala, os olhos marejados. Ela não olhou para o luxo da casa, nem para o ouro na mesa. Ela olhou para o filho
livre e reconhecido. O juiz Viana se aproximou de Bento e entregou-lhe a carta de alforria de Zulmira, devidamente validada. Sua mãe é uma mulher livre, Bento, e você é o senhor da Santa Cecília. Mas o acerto de contas ainda não tinha terminado. Os credores de Afonso, que esperavam na vila, chegaram à fazenda horas depois. Quando souberam que Afonso não era o herdeiro e que estava preso, tentaram avançar sobre as terras. Mas Bento os recebeu na varanda, não com armas, mas com os livros de contabilidade que ele tão bem conhecia. Ele provou que as dívidas eram de Afonso, e não da fazenda. Com a autoridade do novo dono, ele negociou cada centavo, garantindo que a Santa Cecília não fosse retalhada pela ganância de terceiros. Os dias que se seguiram foram de limpeza. Bento mandou abrir as portas da senzala e ofereceu trabalho assalariado para todos que quisessem ficar. Ele não queria ser um novo Tibúrcio, ele queria ser o primeiro de uma nova linhagem. A fazenda, que antes cheirava a medo e fumaça, agora tinha o perfume do café novo sendo colhido com esperança. Zulmira assumiu o comando da casa grande, não mais como cozinheira, mas como a senhora daquele lugar, sendo respeitada até pelos mais altivos fazendeiros da região. Só que Bento nunca esqueceu a lição do ouro. Ele mandou fundir o anel de sinete e transformá-lo em uma pequena placa que ficava na entrada da casa grande. Nela estava gravada a frase que o coronel disse antes de morrer: "O papel aceita a mentira, mas o ouro só diz a verdade." Afonso apodreceu na cadeia da capital, abandonado pelos amigos de jogatina e esquecido por todos que um dia o bajularam. Ele descobriu da pior forma que um título de doutor não vale nada quando o caráter é de latão. A justiça na fazenda Santa Cecília demorou décadas para chegar, mas quando chegou foi como uma enxurrada que limpa toda a sujeira do pátio. Bento provou que a inteligência e a observação são armas mais poderosas que o chicote. Ele usou o que aprendeu nas sombras para brilhar na luz e transformou um império de mentiras em um legado de dignidade. A história do filho da cozinheira que deserdou o doutor tornou-se lenda na província, servindo de aviso para todos os que acham que podem queimar a verdade sem se chamuscar nas cinzas. No fim das contas, a ganância faz o criminoso esquecer que os detalhes pequenos são os que mais pesam na balança da vida. O papel pode ser queimado, as palavras podem ser sopradas pelo vento, mas o que está gravado no ouro e na alma de um homem justo permanece para sempre. No tabuleiro da vida, quem planta fraude colhe a própria ruína. E quem guarda a verdade, por mais que sofra, acaba por herdar o reino. Se você acompanhou essa história até aqui e sentiu que a justiça, embora tardia, foi satisfatória, não deixe de mostrar seu apoio. O mundo está cheio de Afonsos tentando roubar o que pertence aos Bentos, e contar esses casos é uma forma de manter a verdade viva. Se essa história tocou você, deixa o seu like e se inscreve no canal para não perder os próximos relatos de justiça e superação. Compartilha esse vídeo com aquele amigo que gosta de uma boa reviravolta e comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo. Quero saber até onde a história da Fazenda Santa Cecília chegou. Até a próxima.